agora, a favor ou contra? Ou não é bem assim? Jornal Jangadeiro. Debate. Você acredita que a justiça seja imparcial? Ou que exista discriminação na hora do julgamento? E em relação às abordagens policiais, que elas acontecem dentro do que determina a lei, a gente tem países que são imparciais, os imparciais, mas temos também uma lista divulgada agora com os países que usam a parcialidade. Na Dinamarca, Finlândia e Japão lideram como os países mais imparciais. Uma pesquisa mede se a polícia e os juízes criminais discriminam na prática com base no status socioeconômico, no gênero, na etnia, na religião, nacionalidade, orientação sexual ou gênero. Um outro quesito que também preocupa a efetividade e a razoável duração do processo. O Brasil fica no 133º lugar. Quando é avaliado se profissionais da Polícia e Justiça seriam corruptos, o Brasil fica no lugar de número 66. Foram analisados 139 países, as ações da Justiça e da Polícia, e os melhores avaliados em corrupção, Dinamarca, Noruega e Finlândia. Esses países eu acho que não existem não, isso é ficção. Eu nunca vi nada, nem notícia, nem nada desses países, porque não acontece nem nada de bom também lá não. Quais são os vícios do sistema de justiça, da justiça e no sistema policial no Brasil? Como melhorar esses indicadores? Como tornar a justiça mais justa, para ser bem redundante? São perguntas que a gente vai fazê-las através desse debate que está começando, e a gente convida professor César Barreira, do programa de pós-graduação em Sociologia, e ele é o coordenador sênior do Laboratório de Estudos da Violência da UFC. Professor César, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nonato, é um prazer retornar ao seu programa. Muito obrigado, prazer é todo nosso. E o presidente da Associação Cearense de Magistrados, doutor Daniel Carneiro, bom dia. Bom dia, Nonato, bom dia, professor César. É um prazer também participar igualmente aqui do seu programa. Nós agradecemos. Você, ouvinte, que acompanha o nosso debate pela 101,7, também pelo YouTube e Facebook, você participa pelo WhatsApp 981543814. Eu vou logo deixar aqui para cada um a pergunta. O que é que os senhores acham dessa avaliação de que tanto a justiça quanto a polícia no Brasil estão a desejar em termos de imparcialidade no trato com o cidadão brasileiro? Começando pelo professor César Barreira. Bom dia, caros ouvintes. Essa situação é muito preocupante. O fato da gente ter uma dificuldade de executar os trabalhos, não só no campo da justiça, mas no campo da segurança pública, é muito preocupante. Eu acho que realmente não é um caso específico do Brasil, é um caso que a gente encontra em diversos países, né? Mas, de certa forma, se nós trabalharmos com essa específica questão no Brasil, é muito preocupante. Por quê? O fato das abordagens policiais, nós sabemos que elas são, de certa forma, estão sempre extrapolando um pouco, né? É um dado, inclusive, que isso, de certa forma, denigra muito a situação dos órgãos de segurança pública. Porque nós sabemos que quando nós estamos trabalhando de uma maneira geral, né, essa crítica, né, nós estamos trabalhando a instituição, mas, de certa forma, nós temos que separar, aí no caso, o joio do trigo. Nós sabemos que tem policiais que fazem abordagens corretas. Então, nós temos, de certa forma, trabalhar muito fortemente, porque é um dado que é muito preocupante, porque cada dia saem notícias criticando essas abordagens policiais. E que, nesse caso, entra muito a questão da parcialidade desses casos, né? Ou a imparcialidade, né? E no caso da justiça, o nosso nobre colega pode abordar bem mais e bem mais aprofundado do que eu.
Vamos então ouvir o professor, presidente da Associação Cearense de Magistrados, Daniel Carneiro. Qual é a sua avaliação? A minha avaliação, como o professor César já destacou, é claro que nós sempre vimos com preocupação a questão de abordagens policiais, tanto é que o sistema de justiça tem agido para evitar excessos. Como que temos agido, por exemplo, a implantação das audiências de custódia, onde, principalmente aqui em Fortaleza, isso já acontece, em todo o Brasil também, onde um cidadão preso, dentro de 24 horas, ele é submetido à autoridade judiciária. E onde a autoridade judiciária vai ver a principal finalidade da audiência de custódia é verificar se houve algum excesso, algum abuso na prisão desse cidadão. Então, o sistema de justiça sempre vê com preocupação. Claro, todos os juízes são vocacionados e vê com muita preocupação a questão da imparcialidade. É um dever de todo juiz, de todo magistrado agir com imparcialidade, e também nós temos que velar pelo respeito dos direitos de cada cidadão. Então, por exemplo, o próprio sistema de justiça já age no sentido de coibir excessos. Se haviam excessos em abordagens policiais, e a gente acompanhava isso, e acompanha ainda hoje pela imprensa, o próprio sistema já criou e implementou as audiências de custódia, que acontecem em todo o estado, em todo o país, para justamente coibir esses abusos. E, uma vez verificados esses abusos, mandar apurá-los imediatamente. Pelo visto aqui, tais dados revelam de forma clara, completa, disfuncionalidade do sistema criminal brasileiro. Ele, pelo visto, é tão ruim que consegue reunir a um só tempo os piores defeitos possíveis: discriminação, ausência de efetividade. Até que ponto a formação também, eu perguntaria, a formação desses profissionais anda sendo distorcida? Onde é que está o entrave para que eles exerçam com a qualidade e o predomínio da lei as suas atividades? Começa ainda com o Daniel Carneiro. Bem, tratando-se da magistratura, a formação dos profissionais é uma formação altamente rigorosa. Primeiro, para se tornar magistrado, tem que submeter a uma faculdade de direito, tem que ter pelo menos 3 anos de experiência jurídica na advocacia e submeter a concurso de prova e títulos muito difícil. Uma vez aprovado, que é uma peneira já muito grande, ainda assim, hoje em dia, todas as escolas de magistratura fazem cursos de preparação, isto é, antes de entrar em exercício na sua comarca, o magistrado passa 3 meses treinando com outros juízes, com professores, para fim de se aperfeiçoar. E, além disso, quando já está em exercício, hoje em dia, cada magistrado é obrigado a se submeter periodicamente a cursos de aperfeiçoamento nas escolas. Então, quanto à questão de formação de magistrados, eu não tenho nenhuma dúvida que os magistrados são, sim, bem preparados, em sua grande regra, e estão aptos a aplicar o sistema de justiça. Agora, é claro, como você ressaltou, existem deficiências no sistema? Sem dúvida que existem. Existem deficiências por carência de estrutura para os magistrados, existem deficiências de carência de policiais nas investigações, e a gente sabe, principalmente em crimes envolvendo colarinho branco, que é necessário uma investigação muito apurada, e se você não tem uma estrutura apta, essa investigação nunca vai ser concluída e automaticamente nunca chega ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário não age sozinho, ele só age por provocação. Isto é, para chegar a uma ação penal no Poder Judiciário, primeiro é preciso que a polícia investigue bem, e segundo, uma denúncia em regra proposta pelo Ministério Público. A partir daí é que vai começar o Poder Judiciário a agir. Eu tenho notado, então, que o descaminho que se vê entre a teoria e a prática estaria exatamente nessa falta de estrutura. Seria, professor César, qual é a sua avaliação em relação à formação profissional? É um dado que eu acho que é um dos dados mais preocupantes que nós temos no campo da segurança pública, é a questão da formação.
Para mim, a formação, que é o dado, né, de entrada, onde é o dado que levaria a qualificar, né, esse profissional, é uma dificuldade muito grande, porque, primeiro, né, cada dia nós temos umas relações sociais mais complexas na sociedade e a formação do policial tem que acompanhar essa complexidade. Quando eu tive a oportunidade de ficar à frente, né, da Academia Estadual de Segurança Pública, a minha grande preocupação era acompanhar realmente todas essas demandas que a sociedade tinha. Fazer uma pergunta básica, né? Que policial a sociedade requer? Qual o policial que a população está precisando? Então, nesse caso, a partir dessas perguntas, nós poderíamos realmente formar um policial, de certa forma, que acompanhasse essa evolução. E eu acho que, nesse sentido, essa discussão sobre a parcialidade, né, das abordagens, a possibilidade, inclusive, de uma parcialidade nas investigações, é que, de certa forma, levam a essas críticas, né? E eu acho que, cada vez que nós tenhamos um profissional da área de segurança pública com toda a qualificação necessária para acompanhar essa complexidade das relações sociais, nós teríamos, de certa forma, possibilidade de superar essas críticas que são feitas. E eu acho que essas críticas, elas vão, de certa forma, desaparecer à proporção que você tem um profissional mais qualificado. E essa qualificação, eu dizia muito na época que nós tínhamos praticamente assim como se estivéssemos trabalhando com 3 grandes eixos de formação. Uma formação humanística, uma formação técnica e uma formação de autoestima do próprio policial. E eu acho que esses três eixos, de certa forma, eles terminam sendo prejudicados pela necessidade, né, maior de nós termos profissionais mais rápido, né, no trabalho. Né, nós temos uma dificuldade, de certa forma, de acompanhar, né, todas essas situações que ocorrem em outros países. Né, e eu acho que, de certa forma, isto, Nonato, é uma situação que nós temos que enfrentar mesmo, né? Realmente essa formação, ela tem dado respostas à sociedade? Essa formação seria a formação realmente adequada? Nós sabemos que tudo isso é muito complicado. Eu, inclusive, digo sempre que a área de segurança pública é uma das áreas mais complicadas que nós temos em termos de governança. Né? Então, essa situação, de certa forma, não é culpa, né, de ninguém, né, ou então de uma coisa específica, mas é, de certa forma, um dado que nós temos que assumir de uma forma efetiva. Para você que está acompanhando pelo rádio, essa aí é a voz do professor César Barreira, professor do programa de pós-graduação em Sociologia. Ele coordena o Laboratório de Estudos da Violência e, ao lado dele, Daniel Carneiro, que preside a Associação Cearense de Magistrados. A gente está debatendo aqui um assunto que foi lançado pelo Projeto Direitos da Lei, do o índice de 2021, que avaliou 139 países em relação à questão da justiça e da polícia. O Brasil está ocupando mundialmente a 112ª posição mundial, mas tem casos onde a gente fica na rabeira, como se diz no popular. Entre os medidores usados na pesquisa estão a efetividade das investigações, a duração razoável do processo, a capacidade de prevenção criminal, a imparcialidade do sistema de justiça, a ausência também de corrupção e o respeito devido ao processo legal. Eu vou aproveitar o professor, o presidente da Associação, Daniel Carneiro, para perguntar exatamente a duração do processo no Brasil tende a se estender muitas vezes e que leva a pessoa até, quando vai ser julgada, a esquecer do que está sendo condenado, não é isso? Sim, Nonato. Infelizmente, a questão da duração do processo ainda é um problema tormentoso para todos aqueles que operam no Poder Judiciário. Sejam magistrados, sejam advogados e principalmente o próprio cidadão que quer ter uma resposta ao seu processo. E também a sociedade, principalmente se tratando da justiça criminal. Uhum. É um problema sério, tormentoso, mas que é um problema que depende menos da pessoa do magistrado. E eu digo por que isso?
Porque o magistrado brasileiro, ao contrário do que se pensa, o magistrado brasileiro está entre os mais produtivos do mundo. Do mundo. O magistrado brasileiro, se pegar qualquer país de primeiro mundo na Europa, nos próprios Estados Unidos, o que produz um juiz no Brasil é infinitamente vezes superior ao que se produz mundo afora. Então, o magistrado já está sobrecarregado de trabalho. Temos, então, essa sobrecarga. Qual é o grande problema da morosidade? Primeiro, nós temos uma alta taxa de litigiosidade. Nós temos, assim, número de processos que é submetido a cada magistrado é muito grande. Para se ter uma ideia, ano passado, conforme o próprio relatório Justiça em Números do CNJ, em média, cada magistrado no Brasil julgou mais de 1.600 processos por ano. Mais de 1.600 processos por ano, cada magistrado. É claro que isso é uma média. Não é um número que se ignore. É um número muito alto. Qual é o grande problema, principalmente na justiça criminal? Primeiro, a insuficiência de magistrados é um problema. E, principalmente, ainda a nossa legislação processual. Principalmente quando se tem dinheiro, se pode contratar advogados renomados, é comum em se postergar um processo. O processo é julgado em primeira instância, se apela para o Tribunal de Justiça, é julgado em segunda instância, leva-se o processo ao Superior Tribunal de Justiça, e aí, infelizmente, o nosso ordenamento jurídico prevê uma infinidade de recursos, onde a pessoa que tem condições de ficar assim pagando um advogado pode ficar postergando com uma infinidade de recursos. Nós vemos casos que o processo já foi julgado até pelo Tribunal de Justiça e se arrasta apenas nas instâncias especiais, nos tribunais superiores, por 9, 10 anos. Então, é necessário, acima de tudo, uma reforma no nosso sistema processual que garanta, claro, assegure a todo cidadão seu direito de recurso, mas que esse direito não possa ser abusado, que esse direito seja exercido, mas de forma parcimoniosa, e que o processo tenha, sim, uma duração razoável. Ok, tem ouvinte perguntando aqui de onde é que vem a listagem. A World Justice Project é uma organização independente e multidisciplinar, trabalha para gerar conhecimento, conscientização sobre a importância do processo legal em todo o mundo. Ela faz uma avaliação do índice, a cada final de ano faz uma avaliação de como os países se procederam nas ações da justiça e de polícia. O índice mede como o devido processo legal é praticado em 139 países. No total, o Brasil ficou no penúltimo lugar, 138. Nós estamos atrás em termos dos 8 indicadores que foram avaliados. Nós estamos à frente apenas da Venezuela, que é um país onde tem uma ditadura. Eu tenho uma pergunta aqui para o professor César Barreira. Ele já está com a gente? Ainda não. Ele saiu da... Mas então vou perguntar aqui para o nosso Daniel. A qualidade, por exemplo, no medidor imparcialidade do sistema de justiça criminal, que analisa práticas discriminatórias, também da seletividade do sistema, o Brasil aparece na penúltima colocação. O senhor concorda que em alguns casos a justiça age beneficiando alguns poderosos, vamos dizer assim, enquanto alguns que não têm a chance, alguns que são anônimos, perdem na justiça? Ou isso é apenas a suspeita levantada pela população quando comenta? Nonato, realmente eu discordo completamente de que a justiça age em alguma forma de favorecer. Como eu disse, todos os magistrados no Brasil são comprometidos com a sua imparcialidade. E essa imparcialidade, inclusive, pode ser objeto de impugnações e recursos pelas partes. Uhum. Então, sempre que o magistrado agir de forma parcial, aquela parte ou o Ministério Público se sentir prejudicado, pode entrar com exceções previstas para afastar aquele magistrado.
Então, os magistrados têm compromisso, sim, com a imparcialidade. Agora, como eu já falei, o Poder Judiciário, ele não age só, principalmente na justiça criminal. É necessário que haja uma investigação, muitas vezes ao encargo da polícia. Essa investigação vai se desenrolar, tem que se desenvolver, chegar a um resultado final. Esse resultado final é submetido ao Ministério Público, que entende se oferece ou não a denúncia. Então, se há defeitos nas investigações, ou se as investigações que são realizadas, muitas vezes são realizadas apenas por pessoas mais carentes ou pessoas, como digamos, mais pobres, é necessário, então, que se mude essa forma de investigar. Mas isso o judiciário não pode intervir. Até porque se o juiz interfere na investigação, ele automaticamente já não vai poder julgar aquele processo, né? Porque aí sim ele perde a sua imparcialidade. Então, é necessário que o juiz, sempre que possível, se afaste de qualquer investigação. Não é função do magistrado investigar. Essa investigação fica ao encargo, sim, das autoridades policiais. Uma vez oferecida a ação penal pelo Ministério Público, aí sim o magistrado vai atuar. Mas, no que se refere ao Poder Judiciário, aos juízes propriamente ditos, eu não concordo de forma alguma com a questão da parcialidade dos juízes. Uma pergunta do ouvinte Thiago Nogueira Santos, ele está no YouTube. Será que o número de tantos recursos não é uma forma de atrasar o resultado final dos processos? Bem, de forma, não sei se é uma forma, mas que isso atrasa, sem dúvida atrasa. Como eu já falei, nós temos, infelizmente, no nosso sistema processual, uma infinidade de recursos. E onde advogados mais bem preparados, eles sabem muito bem agir dentro da lei, diga-se de passagem, mas que ficam postergando sim o resultado final. E isso não é salutar. Então, é urgente que haja sim uma reforma no nosso sistema processual penal, principalmente, para que se chegue ao trânsito em julgado mais célere, onde uma ação penal que envolva um homicídio, um crime de corrupção, um crime de estupro, ou qualquer crime que o seja, de tráfico de drogas e etc., que ele chegue a um resultado o mais rápido, o mais célere possível, que é o interesse de toda a sociedade. O professor César, de volta aqui com a gente. No indicador Justiça Criminal do Índice de Estado de Direito, o Brasil ocupa a 112ª posição mundial entre os 139 países avaliados. E no quesito eficácia do sistema carcerário para reduzir a criminalidade, a reincidência e respeito aos direitos dos presos, o Brasil está numa posição que não é muito efetiva, não. 131º. Apenas a Noruega é que tem o melhor desempenho nesse item. Qual é a sua avaliação sobre o sistema carcerário que funciona no Brasil? O sistema carcerário, para mim, é um dos itens também muito preocupante neste campo da segurança pública, né? Eu, inclusive, gosto muito de ressaltar o fato de que o sistema carcerário, ele faz parte desse sistema mais amplo que nós denominamos como sistema de segurança pública. E eu acho que, nesse sentido, esse sistema carcerário, às vezes, no Brasil como um todo, trabalha um pouco na contramão do que ocorre em outros países, né? Enquanto outros países estão diminuindo o número de prisões, né, no Brasil nós estamos aumentando. Então, esse dado já é um dado preocupante. O Brasil, ele se coloca como um dos países onde existe o maior número de presos, né? O Brasil está sempre disputando entre terceiro, quarto país em termos de número de presidiários. E aí, então, nesse sentido, entra os Estados Unidos, Rússia, China e Brasil. Então, de certa forma, esse dado já é um dado preocupante, porque nós não podemos ampliar esse sistema presidiário, como inclusive alguns estudiosos, né, do sistema presidiário já disseram há vários anos, né,
um deles, que é o Michel Foucault, ele disse que as prisões no mundo, né, nem no Brasil, as prisões no mundo já nasceram mortas, né? Então, nesse sentido, é muito preocupante esse dado básico que os sistemas presidiais teriam com a recuperação dos presos. Esse dado da recuperação é um dado que, de certa forma, praticamente não ocorre em quase nenhum país. Né? Nós temos assim, algumas situações muito pontuais onde nós vamos encontrar em alguns países onde esse sistema de recuperação ele funciona. Então, no Brasil, é um dado muito, muito preocupante. Nós estamos tendo um aumento cada vez maior, né, de presos, né, e nós não temos uma situação que acompanhe essa evolução, que é um dado que se nós temos pessoas que cometem delitos, essas pessoas que cometem delitos têm que ser punidas, né, porque também isso faz parte, né, desse nosso debate hoje, né, é a questão da punição, para que a gente não caia numa impunidade, que é um outro dado que se critica muito, né, para o Brasil como um todo. Então, nós teríamos que, de certa forma, melhorar muito o sistema carcerário. Eu acho, primeiro, torná-los mais humanos, né? Eu acho que quase todas essas avaliações que são feitas sobre o sistema carcerário no Brasil, de certa forma, há essa grande denúncia, né, com a questão do descaso, né, que existe com o sistema carcerário. Nós temos situações onde se ampliam o número de lugares nas prisões, mas, de certa forma, cada vez que você amplia, né, esses números de lugares nas prisões, você também amplia praticamente dobrando o número de pessoas que cometem delitos e que deveriam ser punidas. Então, nós temos que fazer uma avaliação, e aí o doutor Daniel pode falar melhor, nós temos que, de certa forma, reavaliar muito essa situação de restrição de liberdade das pessoas, que é o caso será que essas pessoas que hoje se encontram no sistema carcerário, elas deveriam estarem retidas, presas, ou elas poderiam estar cumprindo diferentes penas, né? Então, para mim, eu acho que essa discussão que tem que ser feita. Já teve um avanço muito grande, eu sou um defensor das audiências de custódia, eu acho que é um dos sistemas que, de certa forma, pode e está apontando para uma melhora, porque você pode, de certa forma, inviabilizar que a pessoa chegue ao presídio, porque nós sabemos que os presídios no Brasil, como também nós poderemos generalizar para o mundo, eles são deformadores, né? Então as pessoas, inclusive, relativizam ou brincam, né, dizendo que as pessoas que entram nas prisões, as pessoas saem com pós-graduação em crimes, né? Então, de certa forma, nós temos que reter isto. Nós temos que ter sistema carcerário que recupere o preso e que, de certa forma, dê respostas a esse tipo de demanda que a sociedade tem com relação às pessoas que cometem delitos. Doutor Daniel, o senhor foi provocado pelo professor César a falar sobre esse assunto? Pois não? Não, eu concordo com o professor César quando fala que o sistema carcerário realmente ele é muito deficitário. Certo? Nosso sistema carcerário, basta ver que nós temos facções criminosas no país que surgiram dentro de presídios. Uhum. Isso, o PCC, por exemplo, foi um que surgiu dentro de presídios no estado de São Paulo. Então, nosso sistema carcerário é, sim, deficitário, depende, sim, de muitas reformas. Agora, essas reformas sempre ficam em cargo do Poder Executivo, que é o Poder Executivo que tem competência para aprimorar o sistema carcerário. Na questão da legislação penal, de há muito nós vemos sofrendo reformas no sentido de despenalizar, ou melhor, tirar do sistema da cadeia, propriamente dito, alguns criminosos condenados. Nós já temos a implantação de penas alternativas, onde aquelas pessoas condenadas a penas de prisão de até 4 anos, se não envolver violência ou grave ameaça, e se essa pessoa tiver bons antecedentes, essa pessoa não é presa. Essa pessoa, embora condenada a uma pena de prisão de até 4 anos, ela pode ter essa pena convertida em penas alternativas, prestação de serviços, multa e etc. Nós temos também a própria audiência de custódia, que eu também já falei, o professor César também já ressaltou, além de coibir os excessos de abordagens policiais, também nessa própria audiência, o juiz já verifica, o magistrado já tem o dever de observar se essa pessoa é ou não para ser mantida presa. Isto é, aquela pessoa em 24 horas,
ela já tem a sua situação analisada, se é ou não mantida presa provisoriamente. E a grande maioria dos casos, e aí vem aquele velho ditado com o qual eu não concordo, que a polícia prende e a justiça solta, né? E aí é questão de ressaltar. A polícia prende porque está fazendo o seu dever. E o juiz, quando solta, também está cumprindo a lei, isto é, está fazendo o seu dever. Onde a legislação diz, este caso não é o caso de uma prisão preventiva. A prisão preventiva, antes de um julgamento definitivo, ela é exceção. Então, nesses casos, o magistrado analisa e vai também evitando que, como o professor César falou, aquelas pessoas que não são para ficar no sistema carcerário, que elas não sejam para lá encaminhadas. Agora, é claro, nós temos muitas deficiências. Por exemplo, nós temos cadeias superlotadas e nós temos, principalmente, a nossa lei de execução penal, ela prevê 3 formas de execução da pena de prisão. É o regime fechado, que todos nós conhecemos nas nossas penitenciárias, o regime semiaberto e o regime aberto. Acontece que praticamente não existe no Brasil estabelecimentos penitenciários voltados para o regime aberto e semiaberto. Isto é, o próprio poder público não cumpre a lei. Não temos estabelecimentos adequados para que também sejam encaminhados os nossos presos. E muitas vezes isso repercute sim na execução penal, onde alguém que não era ainda para ter voltado ao convívio social, era para estar naquela zona de transição, de repente no regime semiaberto ou no regime aberto, por falta de estabelecimentos nessas condições, essa pessoa fica numa prisão domiciliar. E é claro, a prisão domiciliar nós não temos condições de fiscalizar sempre. E aí essa pessoa pode voltar a delinquir sim. Então, é necessário, acima de tudo, a legislação penal, ela tem sim se aperfeiçoado no sentido de instituir novas modalidades ou modalidades alternativas de cumprimento da pena. Também temos recentemente instituído pelo legislador o acordo de não persecução penal, onde se evita que muitas pessoas, fazendo um acordo com o Ministério Público e homologado pelo juiz, que essa pessoa venha, desde que, é claro, cumpridas algumas condições, não venha sequer a responder à ação penal. Evitar uma condenação contra a sua pessoa. Então, tudo isso são maneiras de despenalizar. Mas, é claro, para aquelas medidas, para aquelas pessoas perigosas, aquelas pessoas que, digamos, têm que ficar encarceradas, é necessário, sim, uma melhor atenção do poder público, uma atenção humanitária, em que essas pessoas, afinal de contas, são seres humanos, então tem que ter sua dignidade preservada, mas também uma ação de efetividade, isto é, que tudo aquilo que foi previsto pela lei, pelo legislador, seja efetivamente cumprido. Se o legislador disse que temos um regime fechado, regime semiaberto e regime aberto, é necessário que o poder público, então, preveja meios para que se efetivamente cumpra esses regimes de prisionais, e não que a gente viva num mundo de utopia, que é o que, infelizmente, muitas vezes nós temos presenciado. Tem um ouvinte falando aqui, falta de vontade, falta recursos ou falta vontade para mudar o sistema carcerário? Eu pediria objetividade na resposta, porque a gente está em cima já do tempo. Eu entendo que é um pouco de cada, é claro. O poder público tem orçamentos limitados e uma infinidade de necessidades da população. Mas também, e muitas vezes, quando envolve eleições, é claro, o sistema carcerário muitas vezes não se reverte em voto, e aí também falta essa vontade. Professor César. Para mim, a discussão ela não é de falta de recursos nem de vontade. É claro que falta de recursos a gente sempre tem que apontar, né, doutor Daniel? Eu acho também até colocar como uma coisa prioritária também, de certa forma, nós temos que colocar. Para mim, é uma questão estrutural. Nós temos que mudar a estrutura total do sistema presidiário, não só do Brasil, mas até do mundo, né? Nós temos experiência, eu visitei uma das prisões na França, né, onde realmente é o máximo, né, de uma prisão humanitária, né? É onde você tem uma recuperação praticamente da família do preso como um todo, né? Que é um dos grandes problemas que nós temos quando nós temos que fazer uma pergunta: quem são as pessoas que estão presas hoje? São pessoas pobres, são pessoas negras, pessoas que moram na periferia das grandes cidades. Então, essas pessoas, de certa forma, o fato delas estarem presas, elas
leva um problema social muito sério para as suas famílias. Então, nós temos uma destruição, né, de várias famílias a partir dessa situação do sistema presidiário. Então, é uma situação, para mim, é uma questão estrutural. Por isso que não é fácil ser mudado. Nós temos que, de certa forma, mudar até todo esse caráter que nós temos hoje no Brasil, né, comandado pelo governo central, aonde entra a questão, por exemplo, armamentista, onde entra a questão militar, onde entra uma discussão de que as pessoas têm que criar muito essa dicotomia, né, entre as pessoas que cometem e pessoas que não cometem delitos. Então, nós temos que, de certa forma, fazer um estudo muito mais estrutural para que a gente pudesse ver, primeiro, que tipo de pena leva a uma reclusão de liberdade, né? Qual é o tipo de pena que poderia ser separado nos presídios? Nós tivemos, alguns anos atrás, as prisões no Brasil como um todo eram divididas pelas facções, né? Que isso, de certa forma, é um dado muito preocupante, né? Eu acho que, por exemplo, já teve um avanço nesse sentido das pessoas trabalharem mais diretamente com essa exigência. Não cabe o fato da gente colocar, como se diz, né, na gíria popular, colocar para debaixo de um tapete essa situação que existe, a realidade concreta de facções nos presídios. Como é que nós podemos trabalhar essa realidade? Então, de certa forma, isso é que eu estou apontando para que haja uma mudança. Não adianta criar mais presídios. Por exemplo, no estado do Ceará houve um crescimento muito grande nesse sentido, é um mérito, né, do governador, né, ter ampliado, né, o número de prisões, né? Mas, de certa forma, é como se a gente estivesse sempre correndo atrás do prejuízo. Então, e nós temos que, de certa forma, se antecipar diante dessa realidade. Que tipo hoje de prisões, por exemplo, devem ser construídas? É uma questão que, de certa forma, requer uma grande discussão sobre o sistema presidiário no Brasil. Nós estamos chegando ao final, mas eu tenho uma última indagação aos senhores. Mais recentemente, a Justiça tem sido alvo de críticas por parte de governantes. Críticas do presidente Bolsonaro já chegaram a indispor os membros do Supremo. É excesso de avaliação por parte de um político quando o braço da Justiça atinge algum membro da família? Ou a postura dos magistrados foge ao cumprimento de que falam as regras da imparcialidade? Começando com o professor Daniel. Não, eu entendo que o sistema de justiça funciona e funciona muito bem. Tanto funciona bem que nós vemos o próprio presidente da República ou governantes poderosos ficam insatisfeitos. Isto é, se ficam insatisfeitos, prova que a justiça é imparcial e é independente. Porque se a justiça fosse atender sempre à vontade de quem for o presidente da República e quem quer que o seja, havia alguma coisa errada. Então, na medida em que o Poder Judiciário, seja através do Supremo Tribunal ou desde o juiz de primeira instância, na medida em que tem independência para dar decisões contrárias ao presidente da República, a familiares do presidente, a um governador de estado, a um prefeito de uma grande cidade, a um grande empresário, prova que o sistema funciona e funciona muito bem. Professor César. Eu concordo também com a avaliação do doutor Daniel, e eu gostaria de ressaltar que é muito importante a gente reter essa palavra que é incomodar. Na hora que a justiça começa a incomodar, nós temos que saber que a justiça está exercendo o seu real papel. Então, nesse sentido, incomodar é quando começa a, de certa forma, preocupar, né, os políticos, né, começa a incomodar grandes empresários. Eu acho que nessa perspectiva é que eu acho que a justiça tem que atuar, né? É claro que tem, eu não posso dizer que ela trabalha 100%. Não, deve ter alguns erros aí que deveriam ser corrigidos, né? Mas eu acho que na medida em que essas situações são divulgadas, né, aparecem publicamente, é que nós temos que ver o que está ocorrendo. Nós estamos realmente caminhando num buscar ou de superar, né, o tema central desse debate, que é a questão da parcialidade, né? Eu acho que de caminhar para a questão da imparcialidade, eu acho que nós deveríamos realmente trabalhar muito nessa direção, né? A gente tem que superar essas situações. Nós tivemos vários anos que nós não ouvíamos falar, né, em justiça. Isso, por um lado, pode ser bom, mas é também muito preocupante, né? Eu acho que a justiça ela tem que estar
na ordem do dia. Ela tem que estar incomodando, né? Incomodando no sentido positivo, né? No sentido de que as pessoas que cometem delitos, que estão trabalhando fora da lei, né? E no caso, por exemplo, o caso da classe política, fora da Constituição brasileira, essas pessoas têm que serem punidas, elas têm que ser chamadas à atenção. E eu acho que nesse sentido a gente pode ter um Brasil melhor na medida em que essas situações ocorrem concretamente. O dado, por exemplo, que hoje está se discutindo muito, né? Toda essa discussão envolvendo o Moro, né? Eu acho que é uma discussão correta quando ele é acusado de parcialidade, né? Esse é um dado importante, porque nós temos que superar essas situações, porque nós não podemos estar trabalhando com situações que a justiça, como se diz, a justiça para os inimigos, né? A lei para os inimigos, né? E eu acho que aí, nesse sentido, é muito interessante a gente estar trabalhando de uma forma igualitária, né? Todas as pessoas têm que ter os direitos e têm que ter os deveres. Então, nesse sentido, os direitos e deveres, eles têm que ser equacionados, e a justiça é um excelente campo, né, para que se discuta essas situações que, de certa forma, levam a um certo descontrole, né, do direito e dos deveres. O Estado de Direito, via a definição do dicionário da Oxford, é definido como autoridade da influência. A autoridade é a influência da lei na sociedade, especialmente quando vista como uma restrição ao comportamento individual e institucional, portanto, o princípio pelo qual todos os membros de uma sociedade, incluindo governantes, são considerados igualmente sujeitos a códigos e a processos legais divulgados publicamente. É um debate realmente muito importante, e nos cercamos de duas autoridades, de duas competências que qualificam a importância de se levar à frente um debate público numa emissora de rádio, através das redes sociais. Professores Daniel Carneiro, professor César Barreira, nosso melhor obrigado por nos ampliar as luzes e a compreensão de tudo isso em relação à justiça e à polícia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Pois é, foi bom, hein? O debate aqui. Muito obrigado a todos aqueles que estão participando. A gente não teve tempo para responder a todas as indagações de ouvintes e internautas por conta do tempo e da necessidade de ouvir duas autoridades como Daniel e César Barreira. Lembrar que o JJ Debate tem trabalhos técnicos de Carlos Manuel, produção de Yuri Costa, apresentação de Nonato Albuquerque, coordenação da Jangadeiro Band News FM de Dina Sampaio e direção de jornalismo de Isabela Martã.